Meninos e meninas da Unicarioca, estão presentes aqui, o pessoal de casa. A gente está começando agora o módulo 2, Organização de Dados Estatísticos, tá certo? Então vamos lá. Do que é que trata esse módulo, né? Primeira definição é de série estatística. O que é que diz ali, Gabriela? Vamos dar uma olhadinha, né? O que é que é uma série estatística? Por exemplo, a série de precipitações pluviométricas, não é isso? Que estão causando tanto interesse para todos os governos. Porque sem água, não tem água e também não tem luz. Bom, mas vamos lá. Série estatística é toda a tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época em que eles ocorreram, do local onde eles ocorreram ou da espécie. Beleza, ok, definição de série estatística. Série de dados não grupados. É a série onde as variações do fenômeno são apresentadas de acordo com a época que se referem, ao espaço onde se observa e à qualidade ou espécie do fenômeno. Então, os dados estão não grupados. Depois a gente vai ver a série de dados grupados. Por enquanto, a série de dados não grupados. Agora a gente vai ver exemplos destas séries de dados não grupados. As principais são as séries temporais, as séries geográficas e as séries categóricas. Temporal, você observa os valores ao longo do tempo, ou mensalmente, ou quinzenalmente, né? Ou trimestralmente, ou anualmente. As séries geográficas você observa pelas regiões geográficas. E as séries categóricas a gente vai ver que não é uma coisa nem a outra. A variável de estudo é quem indexa as linhas da tabela. São as próprias linhas da tabela. Vamos ver uns exemplozinhos aqui. Série estatística temporal. É a série em que se verifica a variação do fenômeno em relação ao tempo, né? É também conhecida como série cronológica. Tudo bem. Série estatística geográfica, em vez de você observar o dado ao longo do tempo, você observa o dado ao longo do espaço geográfico. E a série categórica, a variável é o próprio fenômeno descrito. Então você não vai ter tempo, você não vai ter localidade, você vai ter a própria variável, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então vamos começar com uma série estatística temporal que eu tive o prazer inenarrável de atualizar até 2014 com os dados do nosso IBGE. E a população brasileira entre 1980 e 2014. Tá certo? 2014. Olha que coisa interessante. A população brasileira cresceu entre 1980 e 2014? Cresceu, né? Em 1980, a gente tinha 119 milhões, depois passamos para 147, depois para 157, depois para 170, para 190. Em 2014, no meio do ano, a gente chegou a 202 milhões de habitantes. Bom, aqui o intervalo foi de 10 anos. Aqui o intervalo foi de 6, aqui o intervalo foi de 4, aqui o intervalo foi de 10. E claro que em 2020 nós teremos um outro censo. Mas aqui o nosso intervalo, Joana, foi um pouquinho menor, né? O IBGE faz essas pesquisas em intervalos menores do que 10 anos. E aí nós passamos de 190 para 202. É óbvio que se nós calcularmos as diferenças entre esses valores de 10 em 10 anos, a gente vai perceber que a população brasileira está crescendo menos, bem menos do que deveria crescer, por N motivos, né? Por N motivos. Muito bem, ok. População brasileira agora só entre 1980 e 2010. Olha que coisa interessante, olha que dado interessante. Esses dados são do IBGE, tá certo? Isso aí é a população brasileira e nós temos aqui os percentuais de homens e os percentuais, ou o percentual de homens e o percentual de mulheres. Em 1980, em 1990, 96, 2000 e 2010. O que a gente está percebendo, Tiago? Que o Brasil é o país dos homens. Claro, sobram mulheres.
Não é isso? Sobra. Então, olha só, gente. O percentual de mulheres vem crescendo ao longo do tempo. E o percentual de homens vem caindo, certo? Alguém quer arriscar algum palpite ou alguma razão ou algumas razões para isso? Qual é a sua graça, minha jovem? Juliane, você já está praticamente aprovada. Violência. Essas chacinas que a gente, na verdade, já absorveu de uma forma completamente distorcida, né? Ninguém fica mais indignado com as mortes, com a violência no Brasil. Nessa chacina só tem jovens, homens, adolescentes. Essa é talvez a variável que melhor explique esse percentual de crescimento das mulheres e decrescimento dos homens da população brasileira. Beleza? Aqui dá para fazer uma festa, né? Imagina uma questão com uma tabela dessa. As questões do ENAD são desse formato e são muito bem feitas. Então, um dos motivos é esse que a Juliane falou. Outro motivo é que os homens se estressam muito mais, não é verdade? São mais solicitados no trabalho e por aí vai. Tem várias outras. Se cuidam muito menos. Eu não consigo parar de fumar até hoje. Já deveria ter parado, mas não consigo, né? Não fumo tanto, mas continuo fumando. Bom, ok. Então, a gente pode observar que a população, o percentual de mulheres vem crescendo mesmo porque o percentual de homens vem decrescendo. Beleza, Gabriela? Série estatística geográfica. Gente, olha só como é que está distribuída a população brasileira ao longo das regiões. O norte tem 16 milhões, o nordeste 53, o centro-oeste 14, o sudeste 80 e o sul 27 milhões. Essa é a distribuição da população brasileira. Ou seja, ela está concentrada onde? Sudeste e nordeste. Só que aqui no sudeste, se você for pegar a população de nordestinos, já dá quase a metade, tá certo? Qual é a maior cidade nordestina? São Paulo. Nos últimos anos, essa migração diminuiu bastante, mas ela foi absurda. Bom, uma região geográfica que está crescendo muito é o centro-oeste. Essa aqui deve ser, o crescimento da população no centro-oeste deve ser bem acentuado nos próximos anos. Então, isso é um exemplo de uma série estatística, o quê? Geográfica. Eu estou observando o quê? População brasileira ao longo dos anos? Não. Ao longo das regiões geográficas. Beleza? A categórica. Isso aqui eu fiz, acho que anteontem para vocês. Olha só, a categórica. Aqui, nas linhas, eu não tenho tempo, nem tenho região geográfica. Eu tenho a variável que eu estou observando. Produção de arroz, isso é produção de uma região XYZ genérica. Produção de arroz, produção de feijão, produção de milho, produção de soja, produção de café. Aqui eu não tenho tempo e nem tenho região geográfica. Eu tenho o quê? A variável que eu estou estudando. Claro que isso pode ser colocado num gráfico desse tipo, tá certo? Arroz, feijão, milho, soja e café. Arroz, feijão, milho, soja e café. Então, entendemos direitinho a diferença entre uma variável, entre uma série estatística temporal, uma série geográfica e uma série categórica. Bom, agora, vamos ao que interessa, né? É a essência desse módulo. Claro que o que nós falamos é importante, mas isso aqui é a essência desse módulo e do próximo, né? E do próximo, dos dois próximos, medida de posição e medida de dispersão. Série de dados grupados, Gabriela, olha só. É a série onde o tempo, o espaço, a qualidade ou espécie permanecem constantes e o fenômeno é agrupado em subintervalos do intervalo total. Estas séries são estudadas ou serão estudadas a partir de tabelas, chamadas de distribuição de frequência, que veremos a seguir. Olha que coisa interessante. Distribuição de frequência é um método que nós, pesquisadores, utilizamos para agrupar variáveis em classes, categorias ou intervalos. Existem dois tipos de distribuição de frequência: por intervalo e por pontos. Olha como está tudo conectado. Distribuição de frequência por intervalo é para variável contínua. Distribuição de frequência por ponto é para variável discreta.
que é isso que está dito aqui, ó. Distribuição de frequência por intervalo. As variações do fenômeno são agrupadas em intervalo, ou em intervalos. São características das variáveis contínuas. Se você tem um intervalo, a tua variável é necessariamente o quê? Contínua. A distribuição de frequência por pontos é uma série de pontos grupados, no qual o número de observações da variável está relacionado a um ponto real. São características das variáveis discretas. Número de pessoas com 0 filho, número de pessoas com 1 filho, número de pessoas com 2 filhos, com 3 filhos, com 4 filhos. Isso é discreto. É diferente, por exemplo, de eu analisar notas de 0 a 2, certo? Notas de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Muito bem, então a gente vai começar a trabalhar com as distribuições de frequência para variáveis contínuas. Então a gente vai começar com a distribuição de frequência por intervalo, beleza? Bom, e como é que nós vamos conhecer, Isabela, essas distribuições de frequência, Joana? A partir de um exemplo real, que é aquele que está ali. Rendimento dos empregados de uma empresa do ABC Paulista em salários mínimos. Vamos imaginar que nós fomos contratados como pesquisadores para fazer um levantamento, Tuane, de quê? Do salário dos funcionários de uma empresa do ABC Paulista. O cara pediu para a gente fazer esse estudo. O que é que nós fizemos? Nós dividimos os salários em classes de salário mínimo. Beleza? Nós dividimos. Quantas classes nós estamos usando aqui? 1, 2, 3, 4, 5 classes. Na primeira classe está quem ganha entre 1 e 3. Na segunda, entre 3 e 5. Na terceira, entre 5 e 7. Na quarta, entre 7 e 9. E na quinta, entre 9 e 11. Significa que nessa empresa ninguém ganha mais do que 11, nem menos do que 1. Beleza. Ok. Bom, a nossa distribuição, então, né, de frequência, tem um limite inferior. Quanto é o limite inferior dessa distribuição? Quanto é o limite superior? 11. Quanto é esta amplitude daqui para cá? 10. 11 menos 1, 10. Olha que coisa interessante, né? O mínimo é 1, o máximo é 11, essa diferença é 10. Esse 10 está dividido em quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, cada classezinha dessa aqui tem que amplitude? 2. 5 vezes 2, 10. Beleza. Então, nós temos 5 classes. Quem é o limite inferior da classe 1? Quem é o limite inferior dessa classe? Quem é o limite superior dessa classe? Quanto é a amplitude dessa classe? Quem é o limite inferior desta classe? Superior. Amplitude? Vocês estão notando que essas amplitudes são todas iguais a 2? Na imensa maioria, em mais de 90% dos casos, das distribuições de frequência, as amplitudes são todas iguais. Beleza? Muito bom. Ok. Esse símbolo significa... Esta letra aqui é um símbolo o quê? Chinês? A grego significa o quê? Sigma, somatório. Muito bem. Beleza, Gabriela? Agora, o que significa esta simbologia aqui? Significa que este intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Todos já fizeram raciocínio lógico. Esta simbologia é a mesma coisa que isto aqui, ó. Fechado em 1, aberto em 3. Ou fechado em 1, aberto em 3. Isso significa o seguinte: o 1 pertence ao intervalo, o 3 não pertence ao intervalo. Por exemplo, vamos imaginar que um funcionário ganhe exatamente 5 salários mínimos. Ele está na classe 2 ou na classe 3? 3. 5 salários mínimos é aqui. Aqui é o cara que ganha até 4,999999, tá certo? 5 é aqui. Ele é fechado à esquerda. O 5 faz parte desse intervalo. O 7 não faz parte desse intervalo.
faz parte desse e assim por diante. Professor, Sim, meu garoto? então ninguém ganha exatamente 11 salários mínimos. Não. 10,999911 não tem. Não tem ninguém ganhando 11 salários mínimos. Qual é a sua graça, meu jovem? Hã? Qual é o seu curso? Parabéns. Engenheiro é outra coisa, Odinei. Muito bem. O que é que nós vamos analisar agora? Os elementos básicos de uma distribuição de frequência. Vamos lá. Primeiro deles, frequência simples. Está aqui, ó. FI, frequência simples. Esse I significa o quê? A classe. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Frequência simples. Significa o quê? Que entre 1 e 3 salários mínimos tem quantos funcionários? Ganhando entre 5 e 7 tem quantos? Ganhando entre 9 e 11 tem quantos? Quantos funcionários tem nessa empresa? De onde o cara tirou essas informações? De Andrômeda, da Ursa Maior? Do além? De onde ele tirou? Hã? Olha o que a Isabela respondeu, do banco de dados da empresa. Ou seja, ele foi lá no RH, tá certo? E pediu essa informação. Certo? Isso aí, na maioria das vezes, é dado. Se não for dado, ele vai te dar alguma outra informação. Você pode chegar aqui. Agora, from the deep of my heart, do fundo do coração. Essa é a coluna mais importante desta tabela. Se você mudar um valor nesta coluna, mudam todas as estatísticas. Todas. Média, mediana, moda, variância, desvio padrão, assimetria, tudo, muda tudo. Então, esta coluna é feroz. Beleza. Então, agora, a nossa jovem aqui, que é a... Ana. A Ana já pode querer saber da Isabela, por exemplo, quantos ganham entre 5 e 7. Quantos ganham entre 5 e 7? Entre 5 e 7? Entre 7 e 9? Olha a crueldade aqui, ó. Olha a crueldade da distribuição de renda, não é isso? Beleza. Ok. Então, frequência simples é a mesma coisa que o quê? Contagem, quantidade. Muito bem. Mas a Ana gosta de relatórios. Então, a Ana gostaria de saber, por exemplo, quantos ganham menos de 7 salários mínimos? Quantos ganham menos de 7 salários mínimos? Eu tenho que somar isso, mais isso, certo? Menos de 7 nesta soma? É ou não é? Menos de 9, isso, mais isso, mais isso, mais isso. Menos de 3, 90. Menos de 5, 140. Menos de 7, menos de 9 e menos de 11. Aí, o que é que você vai fazer? A Ana vai perguntar, no meio de uma reunião, você de verde é isso. Hã? Com C ou com K? Com C. A Ana vai perguntar, ô Camila, quantos ganham menos de 9? Aí você diz, espera aí, chefe, deixa eu fazer a conta. Demissão na hora. Né, Camila? Mas a Camila fez aula de estatística, já levou esta tabela preenchida. Gente, essa é a frequência acumulada abaixo de. Repara que ela é crescente, certo? Ganhando menos de 3 tem quantos? Menos de 3? 90. Tá? É igualzinho a frequência simples da classe. Agora, ganhando menos de 5, 90 mais 50. Ganhando menos de 7, 170. Ganhando menos de 9, 190. E ganhando menos de 10, 200. E a frequência acumulada abaixo de. Quantos ganham menos de 9? 190. Quantos ganham menos de 5? 140. Esses caras que ganham entre 1 e 3, mais esses caras que ganham entre 3 e 5. 9 e 5, 14. 90 mais 50, 140. Olha só, isso aqui é informação.
só se consegue gerir o que é possível medir. Como você vai gerir algo se você não tem informação? Como você vai tomar decisões se você não tem informação? Como? Não tem como. Isso é informação. Informação é um diferencial. Você só pode, se você tem mais informações, você decide melhor. A tua chance de acertar é muito maior. Então, isso é a frequência acumulada abaixo de. Beleza? Ok? Bom, agora eu já posso responder, né? A minha tabela está mais rica. Quantos ganham entre 7 e 9? Entre 20, entre 7 e 9. Nesta faixa eu só tenho 20. Agora, abaixo de 9 eu tenho quantos? 109. Isso é fundamental. Já vou avisando. É só questão da prova. Montar uma tabela dessa. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver agora. Seguinte. Camila, agora você é chefe, Camila. A Camila gosta de observar os dados, Tiago. Hein, Natália? Em termos percentuais, Igor, para ter mais sensibilidade. Aí a Camila agora pergunta para a Bárbara. Bárbara, qual o percentual que ganha entre 3 e 5? Qual o percentual que ganha entre 5 e 7? Qual o percentual que ganha entre 9 e 11? Qual o percentual que ganha entre 1 e 3? 45%, 25%, 15%, 10%, 5%. Soma 100%. Essa é a frequência simples, porque é o minúsculozinho, e esse R é de quê? Relativa. Tudo isso é informação, tá certo? Relativa. Como é que eu obtenho isso, né, Gabriela? Brincadeira. É o percentual na classe. Como é que eu faço? 90 por 200, 50 por 200, 30 por 200, 20 por 200, 10 por 200. É só isso. É quanto isto aqui representa em relação a isso. É o percentual na classe. Beleza? Ok? Bom, é claro que aqueles percentuais você pode exibi-los no formato percentual. Na verdade, multiplica por 100, coloca o símbolozinho de percentual ali. Olha a crueldade aí. Quase a metade dos caras, dos funcionários, ganham abaixo de 3 salários mínimos. 45%. Beleza? Né, Joana? Tudo bem. Então, a gente já pode responder várias questões, né? Quantos ganham entre cada intervalo, o percentual deles, né? Esses carinhas aqui, ó, entre 3 e 5 tem 50. Percentualmente, eles representam quantos, Paulo Henrique? 25%. Vocês sabem qual o percentual de dentistas no Brasil em relação ao resto do mundo? Número incrível, que eu não sabia. Nós temos muitos dentistas ou poucos dentistas em relação ao mundo? O Brasil tem 12% dos dentistas do mundo, bicho. O mundo tem quantos bilhões de habitantes? Quase 8 bilhões de habitantes. Muito bem, vamos lá. Então, essa frequência é relativa ao percentual na classe, tá certo? A gente faz essa continha aí, né? E é muito simples de fazer essa continha. Basta dividir cada um pelo total. Agora, olha só. Esta aqui não é acumulada desta? Não é isso? 90 mais 50, 140, mais 30, 170 e assim por diante. Se esta é acumulada desta, esta é acumulada desta. 45 mais 25, 70. Mais 15, 85. Mais 10, 95. Mais 5, 100%. Então, essa é a frequência acumulada relativa. Beleza? Na primeira ela é igual, 45 mais 25, 70. Mais 15, 85. Mais 10, 95. Mais 5, 100. Beleza. Agora me diga o seguinte. Quantos ganham
Entre 5 e 7, quantos? 30. Percentualmente, esses 30 representam quantos por cento? 15%. Quantos ganham abaixo de 7? Percentualmente, eles representam quanto? Gente, essa informação. Você não tinha essa informação. A gente está criando informação. Na medida que você interpreta essas informações, você cria o quê? Gera o quê? Conhecimento. Conhecimento para quê? Para tomar decisões. Qual é a tabela que a gente faz a curva? Sim. Exatamente. Muito bem, Joana. Belíssima observação. Agora, tem aqui uma variável que nós não vamos usar agora, mas eu já coloquei ela aí. Sabe quem é, Joana? Esse XI aqui, que é o ponto médio. Ponto médio. Me diga assim, do fundo do coração, Tiago, se eu tivesse que escolher, Natália, um representante para esta classe, ela vai de 1 até 3. Ela começa aqui em 1, vai até 3. Se eu tivesse que escolher um representante, quem eu iria escolher? Que número? Quem? O meio. Quem é o meio entre 1 e 3? Quem é o meio entre 3 e 5? Entre 5 e 7? Entre 7 e 9? Entre 9 e 11, 10. É o ponto médio, tá? É só somar esses dois e dividir por 2. É a média aritmética entre esses dois. Agora, você vai fazer essa conta? Diga, Nayara. Caso não dê inteiro a parte maior, Hã? caso o valor que você divida não dê inteiro, o valor é a parte maior também? Não entendi sua pergunta ainda. Não estou ouvindo. Caso o valor que o senhor divida, Ah, só divida, não dá inteiro, o valor é a parte maior? não. É aquele valor ali. Pode dar fracionário, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Agora, olha só. Você vai fazer essa conta, tem que somar e dividir por 2. Somar e dividir por 2. Somar e dividir por... Por favor, alô? Na minha aula não, tá? Conversa não. Prefiro que você saia. Sem chance. Se não me conhece, é assim. Não esquece, você cruzou essa porta, você está sendo avaliada. Não faça isso. Tem dúvida, me pergunta. Não tem conversa na minha aula. Aqui é aula. Esse tempo é precioso. Ele é muito pequeno. Conversa sem chance. O nome das duas? Seu nome? E o seu? Sem chance, tá? Por favor. Pode ter 100 alunos, sem conversa. Não dá. Bom, como é que eu faço? Eu vou calcular todos esses aqui? Não. Eu faço a conta do primeiro, que é 2. Quanto é essa diferença daqui para cá? Daqui para cá? Daqui para cá? Daqui para cá? É só somar 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Beleza? Isso, obviamente, se as amplitudes forem iguais. Muito bem. Então, o ponto médio, a média aritmética é dos limites do intervalo, né? Soma esses dois, divide por 2, soma, divide por 2, muito simplesinho. Agora, da mesma forma que eu tenho a frequência acumulada abaixo de, eu tenho a frequência acumulada acima de. Quantos ganham 1 ou mais salários mínimos? Todos. Todos ganham 1 ou mais. 200. Quantos ganham 3 ou mais? 110. Quantos ganham 5 ou mais? 60. 7 ou mais? 30. 9 ou mais? 10. De onde eu tirei esses números aqui? Do além de Andrômeda, da Ursa Maior? Do cinturão de Órion? De onde vêm os alienígenas? Não. Bicho, 1 ou mais são 200, que são todos. 3 ou mais são todos? Não. Dos 200 eu tenho que tirar quem? Dá quanto? 5 ou mais. 110 menos 50. 60 menos 30. 30 menos 20. Essa tabela, ela enseja a possibilidade de você fazer o quê? Raciocinar. Para você construir essa tabela, você precisa saber o que está fazendo. Aqui não tem decoreba, certo? Não tem, você tem que entender o que está fazendo.
é a frequência acumulada acima de. Acima de 1 tem todos. Acima de 3 tem todos? Não. Dos 200 eu tenho que tirar os 90, está lá os 110. Beleza? Ok? Então essa é a frequência acumulada acima de. Essa aqui é esta relativa. É só pegar o 200 e dividir pelo total. Vai dar 1, certo? Vai dar 1. Certo? Agora, esse 0,55 aqui, eu preciso fazer a conta? Preciso fazer a conta daquele 0,55? Ou basta eu subtrair do 1 o 0,45? Basta eu subtrair do 1 o 0,45, que vai dar 55. Menos 25 dá 30. Menos 15 dá 15. Menos 10 dá 5. Então, essa aqui, ó, a técnica é a mesma, o conceito é o mesmo. Eu vou subtraindo, e tenho ali a minha tabela pronta. Beleza? Bom, essas aqui, essas duas não são tão importantes. Importante é daqui para a esquerda. Qual é a dica? Na prova eu não vou perguntar isso aqui, certo? Mas no exercício eu vou perguntar. Beleza? Bom, então tem essa tabela pronta. A gente tinha essa tabela pronta antes, Bianca? Não. A gente só tinha a coluna de quê? Essa coluna aqui. Daqui nós obtivemos todas essas outras, com exceção desse X, que só depende desses valores. Então isso aqui é informação, certo? Agora, Gabriela, eu posso perguntar o seguinte. Quantos funcionários ganham entre 1 e 3? 90, beleza. Está até de vermelhinho ali, né? Entre 1 e 3 são 90. Quantos ganham entre 3 e 5? Quantos ganham entre 7 e 9? Qual o percentual que ganha entre 1 e 3? Rapaz, mesmo com calor, tão ferozes, hein? Mas prova semana que vem, acabou já. Férias. Qual o percentual que ganha entre 3 e 5? E qual o percentual que ganha entre 7 e 9? É só isso. Isso é informação. Quantos ganham abaixo de 3? 90. Abaixo de 3 é entre 1 e 3, 90. Quantos ganham abaixo de 7? 170. Muito bem, 170. Abaixo de 7, 170. Quantos ganham abaixo de 11? 200. Todos ganham abaixo de 11. Beleza? Tá lá, 200. Qual o percentual que ganha abaixo de 3? 45. Qual o percentual que ganha abaixo de 7? 85. E qual o percentual que ganha abaixo de 11? 100%. Todos ganham abaixo de 11. Muito bem. Perfeito. Perfeito, Carlos. Sim, de quem é esta voz? Bárbara. Com relação à tabela, toda vez que eu vou calcular abaixo de, eu somo. Toda vez que eu vou calcular acima de, eu subtraio. Sim, minha jovem. Você pode perceber que esta aqui é crescente e esta é decrescente. Esta cresce e esta decresce. Beleza, Bárbara? Gostei da sua pergunta. Por isso mesmo, em sua homenagem, quantos ganham 3 ou mais? 3 ou mais? 3 ou mais. 3 ou mais é daqui para baixo. Você pode somar isso, mas já está somado aqui. É quanto? 110. Beleza, Bárbara? Quantos ganham 7 ou mais? 7 ou mais. Daqui para cá. Já está somadinho. 30. Beleza? Quantos ganham 1 ou mais? Todos 200. Qual o percentual que ganha 3 ou mais? 55. Rapaz, essa turma tá feroz, hein? Beleza, num calor desse, na segunda-feira, depois do carnaval, né, Isabela?
Que beleza. Percentual que ganha 7 ou mais? 7 ou mais? Muito bem. E qual o percentual que ganha 1 ou mais? Mas que maravilha, Gabriela. Parabéns, viu? Parabéns. Quantos ganham entre 1 e 5? Já está ali de vermelho, né? 140. Qual o percentual dos que ganham entre 1 e 5? 70%. Já está prontinho ali. Beleza? Quantos ganham entre 3 e 9? Aí você tem que fazer a conta, né? Entre 3 e 9, né? Isso aqui, ó. Entre 3 e 9, né? Entre 3 e 9 é 50 mais 30 mais 20, que dá 100. E o percentual dos que ganham entre 3 e 9? 50%. Muito bem. Muito bem. Foi você, Bruno, que respondeu? Praticamente aprovado, né, Bruno? 50%. Então, repara só. Algumas informações já estão prontas. Outras informações não estão prontas. A gente vai ter que descobrir, né? Fazendo as continhas. Mas, na medida que a gente entendeu, não tem problema. Beleza, maravilha. Agora vamos ver aqui uma coisa. Antes disso, deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui a observação da nossa queridíssima Bárbara. Bárbara, olha só. A frequência acumulada abaixo de, ela é crescente, certo? Não é verdade? Abaixo dele é crescente. Quanto mais eu aumento o limite superior, ela vai crescendo. Essa acima de é decrescente. Vamos fazer uma experiência aqui? Vamos? Vamos lá. Vamos fazer uma frequência acumulada abaixo de. Eu vou perguntar quem pesa menos de 30 quilos, quem pesa menos de 40 quilos, quem pesa menos de 50 quilos. E a pessoa vai ficar com o braço levantado. Repare que eu estou perguntando menos, tá? Levanta e deixa o braço levantado. Quem pesa menos de 20, abaixo de 20, abaixo de 30, abaixo de 40, abaixo de 50. Beleza, olha lá, não foi todo mundo. Abaixo de 60, abaixo de 70, abaixo de 80, abaixo de 90, abaixo de 100, abaixo de 200. Todo mundo. Detalhe. Viu, Carolina? É Carolina que está com a mão assim? Eu fiz essa brincadeira aqui na sala para mostrar que um é crescente, a outra é decrescente. E eu, né, vou fazer o que eu fiz agora, tá? Vamos lá. Quantos pesam abaixo de 200? Abaixo de 150? Abaixo de 100? Abaixo de 80? Abaixo de 40? Abaixo de 10? Então, enquanto um é crescente, a outra é decrescente. Mas eu fui fazendo assim, Carolina. Quantos pesam mais de 90? Mais de 100? Não, foi o contrário. Quantos pesam abaixo de 200? Então, e eu falei 100, 120, 150, 160 e o cara com a mão levantada. O cara pesava 162 quilos. Era do curso de marketing, sentava ali onde está o Paulo. 162 quilos. Hã? Feroz, tá certo? Eu nunca tinha visto. E não aparentava muito, porque o cara era muito alto. Então, uma é crescente, a outra é decrescente. Já podemos fazer a prova na próxima semana? Não. Já temos uma lista de exercícios aí? Temos uma lista? Temos. Todo mundo conseguiu abrir a lista em Word ou querem que eu mande em PDF? Porque em tablet, né? Em tablet vai com o dedinho ali, né? Em Word do titio Bill Gates, como tem a senha, o tablet, né? Fica... Bom, o que faremos agora? A burocracia. Mas como o pessoal de casa não é obrigado a assistir a chamada, né, Carlos? Nós vamos
terminar a nossa aula aqui, terminar só a gravação. E na próxima aula, Carlos, nós continuamos essa teoria aqui. Beleza? Para o pessoal de casa, um grande abraço. Nos encontramos na próxima aula.